Então, seguindo, banco de dados criado, nós precisamos de passar os argumentos aqui, então, para apontar para ele. O getConnection, ele pede 3 argumentos. O primeiro é o caminho do banco de dados, o segundo é o usuário e o terceiro é a senha. Ambos os 3 argumentos são string, então por isso eu estou trabalhando aqui dessa forma, colocando as aspas, ok? Beleza. Tendo feito isso, vamos fazer o seguinte, vamos aqui então colocar e preencher estas informações. Ele está dando erro ainda no meu método, porque nós não adicionamos a implementação que será devolvida a partir do getConnection. Já vou fazer isso aí. Quando nós preenchemos o cat aqui, ele vai dar essa exceção aqui para nós podermos então inserir. Vamos lá, aqui eu vou colocar então, o caminho vai ser JDBC, MySQL, e aqui vem o caminho aonde ele se encontra. Por enquanto, né, ele está no localhost, então / localhost. Depois, quando eu for hospedar o meu banco de dados, isso aqui vai mudar. E eu, em vez de utilizar o localhost, vou utilizar o endereço local, né, de onde eu estiver hospedado o meu banco de dados. E aqui, então, vou inserir aqui o nome dele, que nesse caso é igreja, beleza. E aqui vou colocar o usuário, que é root, e aqui não tem senha, então fica vazio. Sempre o usuário do banco de dados local é root e não tem senha, se você utilizar o champ, por exemplo. Então, perfeito. Nós temos as 3 informações necessárias, que é o caminho do meu banco de dados, né, que primeiramente é o caminho / o nome dele. É tudo inserido aqui dentro. Esse é o nome do banco. Depois, usuário e depois senha. Maravilha. Agora, caso isso dê algum problema, vamos até mudar essa exceção. Ela não vai ser do tipo exception, né? Vamos colocar que ela vai ser do tipo class not found exception. Para complementar, é só você pressionar Ctrl / de espaço. Ah, mas e aí? Agora ele gerou um problema aqui para mim, ó. Né? Ele gerou um problema porque quando eu utilizo uma exceção do tipo SQL, ele quer que eu declare como se fosse uma variável, mas na verdade é um objeto, né, do tipo throws, e isso ele vai colocar aqui então na nossa classe. Então basta você passar o mouse em cima e clicar aqui, ó, adicionar throws declaration, e aqui então ele coloca depois do nome da classe um throws SQL exception. É como se ele estivesse criando linhas, o throws faz isso, né, de exceções, e aqui então eu posso complementar essa exceção. Então dentro do meu cat, vou tirar essa informação que está aqui, eu vou falar que ele vai aplicar um throw, ou seja, uma nova linha, né, que vai ser de uma SQL exception, e esta exceção eu vou passar aqui o parâmetro para ela, que vai ser e.getException. E por quê? Porque E é o objeto que foi declarado aqui em cima que trata para mim esses erros. Então, qualquer erro que der para mim, ele vai então estar me mostrando aqui, né, através de uma exceção. Então, ok, pronto, somente isso aqui. Se eu tiver algum problema relacionado à minha comunicação SQL, somente se for relacionado a isso, ele me mostra a exceção aqui. Sumiram-se os erros, eu não tenho mais nenhum erro, pode dar um Ctrl S aqui para ele salvar a minha classe. Eu percebo que quando você tem erro aqui no arquivo à esquerda, também ele fica mostrando, né, esses erros aqui, essas informações, e então eu consigo, a partir desse momento, ter criado e inicializado a minha classe, o meu método de conexão. Ainda ele não faz nada porque é um método que não tem chamada, ele só foi criado e só está declarado aqui dentro. Então, beleza. Agora é o seguinte, né? Por enquanto vou deixar dessa forma. Quando nós formos necessitar da conexão, nós chamaremos o método de conectar. Quando que eu vou necessitar? Obviamente, quando eu for fazer o login. Quando eu for testar, por exemplo, se o usuário e a senha existem no banco de dados, eu vou precisar do meu método de conexão. Então, somente um exemplo aqui. Tá, mas então vamos começar a fazer essa tela de login, né? A primeira coisa foi preparar a classe, ela já está preparada, e aí nós vamos testar ela já diretamente na tela de login. Aqui, quando você vem com o botão direito sobre as classes e tenta inserir novos itens, mesmo que você venha aqui em outro, né, que são outros, você não tem na parte do Java as opções dos formulários, que são os recursos aqui, por exemplo, do JPanel, JFrame, que são utilizados, por exemplo, no NetBeans, né? Geralmente, algumas das versões do Eclipse não carrega isso de forma nativa, então você precisa implementar esses recursos e instalar
eles aqui dentro, né? Aqui através do recurso de help instalar new software, né? Fazer aqui uma nova instalação, nós conseguimos trabalhar essas instalações. Então na próxima aula nós vamos instalar para poder ter aqui os JFrames e começar então a criar e trabalhar com as nossas telas aqui dentro.